do Consumidor, lá no artigo 18, parágrafo 1º, ele deixa bem claro que antes das alternativas concedidas aos consumidores, que envolve a substituição do produto, que envolve a restituição da quantia paga, que envolve o abatimento proporcional no preço, antes de dar essas alternativas aos consumidores, o Código de Defesa do Consumidor, no 18, parágrafo 1º, prevê um direito ao fornecedor, que é o direito de tentar sanar o vício no prazo legal de 30 dias, ok? O prazo lá do artigo 18, parágrafo 1º, é um prazo legal de 30 dias. Esse o prazo respondendo a pergunta do nosso colega. Mas aqui ainda algumas discussões. Esse prazo pode ser convencionado entre as partes? Pode. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, parágrafo 2º, fala que esse prazo poderá ser de no mínimo 7 dias e no máximo 180 dias. Então, se não tem prazo convencional nenhum, as partes não chegaram a um acordo neste prazo para resolver o problema, prazo de 30 dias que está no 18, parágrafo 1º. Este prazo pode ser acordado entre as partes de maneira diferente. Mínimo 7 dias para resolver o vício, máximo 180 dias. Ok? Bom, ainda dentro desse artigo 18, Fabrício, você disse lá que o 18 também traz algumas alternativas ao consumidor. Substituição do produto por outro, ou abatimento proporcional no preço, ou uma situação de restituição imediata da quantia monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos. Mas sobre isso, existe alguma situação ou algumas situações em que o consumidor pode ir direto às alternativas sem precisar esperar este prazo de 30 dias? Por exemplo, Fabrício, o produto é um produto essencial, não dá tempo de esperar esses 30 dias. A pessoa vai morrer, ela sobrevive às custas de um aparelho. Se esperar 30 dias para arrumar o aparelho, essa pessoa vai morrer. E aí, Fabrício, como é que ficamos diante deste contexto? Código de Defesa do Consumidor traz sim a possibilidade de ir direto às alternativas, sem precisar esperar este prazo de 30 dias, em algumas situações, como essas elencadas, um produto essencial, quando estivermos diante de uma situação de extrema necessidade, não vai dar tempo, essa pessoa vai sofrer prejuízos se não for diretamente para as alternativas. Tem também uma outra questão muito relevante sobre esse tema, a possibilidade de ir diretamente às alternativas, que envolve o seguinte: foi lá e arrumou o aparelho celular uma vez. Passou ali um tempo, 30 dias depois, o mesmo problema naquele celular. Será que o consumidor tem que esperar mais 30 dias para o fornecedor arrumar antes de ir para as alternativas? Porque ele já fez isso na outra oportunidade. Na outra oportunidade, o celular dele não funcionou, ele levou para o fornecedor depois de 30 dias arrumou e passou um período, mesmo problema novamente. E aí? Ele tem que esperar novamente esses 30 dias ou ele pode ir direto às alternativas? Há aí uma presunção de desvalor do seu bem, do seu celular. Se houve uma desvalorização presumida nesse segundo problema causado neste celular, o consumidor não precisa esperar mais 30 dias, não. Ele pode ir direto para as alternativas, ok? Então, se a situação é uma situação especial, o produto é um produto essencial, se houve uma desvalorização deste produto, se afeta a característica deste produto, pode ir diretamente às alternativas sem precisar esperar os 30 dias. É o que chamamos de tutela antecipada. Vai direto às alternativas sem precisar esperar o prazo de 30 dias
ou prazo eventualmente acordado, 7 no mínimo, 180 no máximo, envolvendo a resolução do problema. Bom, temos mais perguntas, mais dúvidas e vamos a elas. Professor, existe prazo para reclamar do vício? Outra questão envolvendo prazo é essa. E para reclamar do vício? Uma coisa é o prazo para o fornecedor arrumar o meu problema. E a outra coisa é o prazo para reclamar do vício. Artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor fala num prazo de 30 dias. 30 dias. Se estivermos diante de produtos ou serviços não duráveis, 90 dias se estivermos diante de produtos ou serviços duráveis, ok? O vício pode ser aparente ou oculto. Se for aparente, conta-se esse prazo ou estes prazos da entrega do produto ou do fim da prestação do serviço, ok? Agora, se for um vício oculto, este prazo começará a correr do momento em que se tornou evidenciado o problema. Então, quando o vício começou a aparecer, aí começa a correr o prazo decadencial de 30 dias ou de 90 dias. 30 dias, bens e serviços não duráveis, 90 dias, bens e serviços duráveis. Fabrício, eu não consigo enxergar o vício oculto. Como assim, vício oculto? Imaginem só, tem um problema na barra de direção do seu veículo. Só que é um problema oculto. Você não consegue identificar aquilo no seu dia a dia. Você só passa a identificar problemas no decorrer da condução desse veículo. Então, aos poucos, você consegue identificar algum problema, começa a trepidar um pouco mais o veículo em determinadas regiões, ao transitar por certos solos irregulares, e aí a situação começa a ficar insustentável. A partir daí, o vício começou a se manifestar. A partir daí, o problema começou a surgir. E é deste momento que começa a correr o prazo decadencial em se tratando de um veículo, produto durável, prazo decadencial de 90 dias. Mas tudo isso está lá no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. O prazo de 5 anos do artigo 27 envolve responsabilidade por acidente de consumo, fato do produto ou do serviço, diferente do vício, conforme analisamos no encontro de hoje. Mais uma questão envolvendo o tema do dia. Professor, produto usado também tem garantia? Essa é uma questão que muitos se confundem na hora da prova ou até no dia a dia como consumidor. Aliás, esse tema é tão relevante que vale não só para aqueles que prestam prova da OAB, outro concurso público, mas também para a nossa educação como cidadão, para o nosso dia a dia. E a pergunta da colega foi: Fabrício, diante de um produto usado, é possível falar em responsabilidade nos termos do Código de Defesa do Consumidor? Sim ou não? Como é que funciona isso? Produto usado também é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Se ele for vendido por um fornecedor, assim entendido, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 3º caput, se for um fornecedor que vende um produto usado, pode sim ser responsabilizado nos termos do CDC. Por que essa observação se for um fornecedor? Porque nós podemos estar diante de um produto usado vendido por uma pessoa que não é fornecedor. Imaginem só, você vai vender o seu computador. Você não é vendedor de computador, você não é comerciante, você estuda para concurso, ok? Você resolve vender o seu computador. Neste caso, é um produto usado em que nós não vamos aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque você que vendeu esse computador não se enquadra no conceito de fornecedor previsto no artigo 3º do CDC. Então, neste caso, repito, não há falar em aplicação do CDC. Mas vamos pensar num computador ou num carro usado, vendido em uma concessionária.
Aplica ou não aplica o Código de Defesa do Consumidor?